E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Boas-vindas, meu nome é Diego e esse é o primeiro de muitos outros temas que vão ser abordados a partir de agora. E qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a forma como nos comunicamos com o tarô através da astrologia. Calma, eu não vou falar de astrologia, eu vou dar um breve resumo sobre como você pode decidir escolher uma leitura, como você assistir uma leitura geral, né, atemporal aí, nos canais que vocês se sintonizarem. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não sou astrólogo, mas eu tenho uma afinidade muito grande com a astrologia, inclusive eu estudo algumas coisas. E tudo que eu disser aqui foi com base em pesquisas, tá? De alguns sites. Eu vou deixar linkado, inclusive, para que vocês saibam quais são as fontes às quais eu tenho adquirido conhecimento a respeito. Também vou deixar o link na descrição para que você faça o seu mapa astral gratuitamente, para que vocês entendam mais ou menos a base. Eu, de alguma forma, sempre falo, busque ajuda profissional quando vocês sentirem que precisam, ou seja, no que diz respeito à astrologia, busque um astrólogo para tal. Bom, a nível de conhecimento, essa breve explicação vai ser baseada nas previsões quando a gente decide escolher uma leitura para o signo forte no mapa. Não é o que nós falamos? Qual é o seu signo forte no mapa? Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Por que somente esses 5 planetas, né? O Sol e a Lua são considerados luminares na astrologia. Tem o ascendente, que é um ponto também dentro do mapa astral, e tem Vênus e Júpiter. Existe a tríade, que é o que todo mundo fala, né? Todo mundo comenta. O Sol, a Lua, qual é o seu Sol? Ou seja, qual é o seu signo? Ah, meu signo é Sagitário, vou dar um exemplo. Qual que é a sua Lua? Minha Lua é em Leão. Qual é o seu ascendente? Ah, meu ascendente é Escorpião. Então, quando eu me sintonizo, né, em algum canal, seja ele podcast, seja ele um canal de vídeos e tudo mais, a gente sempre vai falar, eu vou atrás do meu sol, eu vou ver qual é a mensagem para o meu signo solar, qual é a mensagem para o meu signo lunar, qual é a mensagem para o meu ascendente. Só que algumas pessoas, elas não se sintonizam com a energia de cada significador, e nós vamos falar disso um pouquinho. O sol, ele é a nossa essência, né? O sol é o nosso eu, a nossa individualidade. Então, quando a gente fala que vai assistir um vídeo relacionado ao signo solar, a gente, pelo menos eu quero acreditar que seja assim, a gente vai buscar informações sobre o nosso eu, sobre a nossa individualidade, sobre a nossa essência. E quando nós, por exemplo, buscamos ou sintonizamos com uma leitura que fala sobre a nossa lua, nós queremos ter informações sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque a lua fala dos sentimentos, das emoções, das memórias afetivas. Já o ascendente é a energia da nossa expressão pessoal, como os outros nos veem. Sabe aquela impressão que nós temos de uma pessoa? Isso pode estar falando muito forte do ascendente dela. Então, quando nós vamos assistir uma leitura ou ouvir algum áudio falando sobre o nosso ascendente, nada mais é do que nós estamos buscando respostas para a nossa expressão pessoal. Isso é a tríade, né? O básico. E Júpiter e Vênus? Por que nós não falamos sobre Mercúrio? Saturno, Marte. E aí, eu até separei aqui algumas coisas para dizer para vocês, com base no que eu li, porque fez mais sentido para mim. Vênus, por exemplo, é um planeta que fala basicamente da forma como nós amamos e como nós queremos ser amados. Então, obviamente, Vênus vai falar não somente, mas diretamente do amor. Vênus é a deusa do amor na mitologia, que eu não lembro qual, se é grego ou romano. Mas também fala sobre dinheiro, também fala sobre conforto, saúde material. Então, você pode também ler a sua leitura particular aí, do seu signo venusiano, de uma forma a entender melhor como funciona a sua estrutura material e a sua relação amorosa, não somente com o dinheiro, mas com outras pessoas. E Júpiter, ele é o expansor e ele fala das coisas espirituais, das filosofias, do que você acredita, como você acredita, o que você quer conquistar e o que você deseja expandir. Então, Júpiter, ele fala exatamente disso. Então, aonde você tem o seu Júpiter, qual é o signo? Muito provavelmente vai ressoar uma energia se você estiver buscando sobre aquilo que você acredita, o que você deseja expandir. E diante dessas explicações, talvez vocês podem se questionar, como eu falei, né? E os outros planetas?
planetas Marte, Mercúrio e Saturno. E aí entra um ponto que eu quero abordar com vocês, porque eu decidi escolher esses 5 pontos, né? Sol, Lua, Ascendente, principalmente Vênus e Júpiter. Vênus e Júpiter são considerados planetas benéficos. A Vênus, a pequena benéfica, e Júpiter, o grande benéfico. Marte e Saturno, eles são conhecidos como planetas maléficos. Mas isso não quer dizer que o fato de você ter esse planeta em um determinado ponto do seu mapa astral, coisas ruins vão acontecer com você. Isso quer dizer que são lugares onde vocês precisam trabalhar melhor essas energias para que coisas boas aconteçam. E onde você tenha Vênus e Júpiter, seja as energias boas, elas são movimentadas com maior facilidade. Mas isso também não quer dizer que não haja significadores ali que possam trazer malefícios para vocês. Mas se tratando da leitura de tarô, que é uma leitura temporal, intuitiva e geral, é importante que vocês saibam que a minha escolha por decidir colocar Vênus e Júpiter é justamente por isso, porque são 2 planetas benéficos, tá? Isso pode ser, talvez, o fato das pessoas, né? As primeiras pessoas que começaram a fazer leituras baseadas nesses planetas, né? Qual signo que você tem em Júpiter, qual signo você tem em Vênus? Talvez, tá, gente? Eu não quero que isso seja generalizado, mas talvez seja tendencioso mesmo. Do tipo, são planetas benéficos, então vamos falar somente de coisas boas nas leituras. E vocês que me acompanham sabem que eu não falo somente de coisas boas. Podem aparecer apresentadas energias maléficas, mas que de alguma forma elas vêm até nós para que a gente se reorganize, se reestruture ali. Já os planetas Urano, Netuno e Plutão, que eu anotei aqui, são planetas transpessoais, ou seja, transcende o pessoal. Eles são muito mais relacionados às grandes massas, ao coletivo. Isso quer dizer que as influências deles são mais coletivas e menos pessoais. Por fim, nós temos aí o planeta Mercúrio, que é um planeta pessoal assim como Vênus, mas eu acredito que não se encaixa por não ser considerado nem um planeta benéfico e nem um planeta maléfico, apesar de ter várias vezes Mercúrio retrógrado aí. Eu não levei muito em consideração justamente por conta disso, mas eu quero aqui abrir a mente de vocês, sabe? Para vocês, toda vez que decidirem por escolher uma leitura, observe. Vou dar mais um exemplo. Eu tenho Sol em Sagitário, então a minha essência é sagitariana. Então se eu vou assistir uma leitura de Sagitário, por mais que ressoe com por exemplo, uma área amorosa, tudo bem, tá ressoando com o momento. Mas como que eu consigo aplicar essa leitura na minha essência? Porque por mais que a minha essência ela não fale de relacionamentos amorosos, mas a leitura ela ressoa comigo, como que eu posso aplicar isso na minha essência? O que eu preciso mudar na minha essência? Ou o que eu preciso transformar na minha essência para que esse relacionamento amoroso de fato faça sentido para mim? Mas eu entendo, né, as energias dos planetas benéficos, elas podem nos ajudar com mais facilidade e a energia dos planetas maléficos, elas podem influenciar para algo de fato que seja ruim. Porque, por exemplo, na astrologia, pelo que eu já li, Saturno, ele é o ceifador, mas também é aquele que vai falar assim, olha, você está indo por um caminho errado. Se você fizer dessa forma, você vai quebrar a cara. Marte é o deus da guerra. Só isso já traz essa energia de muito conflito. Então, assim, essa breve explicação de como usar isso ao favor de vocês na hora certa é para que vocês tenham consciência e sabedoria de usar, pegar as energias das leituras gerais, atemporais e intuitivas para o melhor proveito. Não é para vocês falarem, nunca mais eu vou assistir um vídeo ou ouvir um áudio de uma leitura temporal, porque o Diego falou que não vai ressoar com você. Não é sobre isso. É sobre a forma como vocês pegam essas leituras e direcionem a vida de vocês. Justamente para que eu vou me incluir nisso, porque eu também assisto e também ouço áudios de leituras gerais. Mas é uma forma mais saudável de lidar com essas leituras, para que depois, não ressoou comigo, eu vou deixar de ouvir, eu vou deixar de ver, porque não ressoou comigo. Mas será que você fez a análise? Será que nós fizemos a análise certinha? Será que nós, assistindo um vídeo ou ouvindo áudio de uma leitura para meu signo solar, meu exemplo, que é Sagitário, e não ressoou porque a leitura não falava da minha essência?
E se talvez eu pegar uma leitura que realmente, por exemplo, eu tenho Vênus em Aquário. Aquário fala do coletivo, então ela fala da coletividade. Então como que eu posso amar o coletivo? Como que eu posso trabalhar o coletivo? Será que se eu ler uma leitura que fale mais da minha vida profissional, não vai ressoar mais se eu assistir Vênus em Aquário? Então fica o questionamento. Eu espero que de alguma forma isso traga para você bastante conhecimento. Lembrando que eu vou deixar na descrição 2 sites para que vocês consigam estudar mais, entender melhor os planetas e as posições, e o outro site para que vocês façam a leitura do seu mapa astral, né? Para que vocês tenham um conhecimento básico sobre. Eu espero que de alguma forma isso tenha despertado um maior conhecimento, né? A busca pelo maior conhecimento, tanto astrologicamente falando, quanto as questões do tarô para vocês. Eu vejo vocês no próximo bate-papo. Até lá!